Vamos então ver mais uma letrinha. É esse sinal aqui, que pode também ser representado assim ou assim, né, na forma mais quadrática aqui. É o V, é chamado VAV. O número dele é o número, a equivalência numérica, né, é o número 6. Ele tem o significado aqui de um prego. Olha só, ele pode aparecer, além daquelas opções com os sinais maçoréticos, né, nós temos esses outros sinais aqui maçoréticos também, que podem ter um som já diferente, né? Em vez do vá, do V, o vi, vo, vu, se tiver o vav e um pontinho lá em cima, aí não vai ser vo, vai ser o, só o. Então ele pode servir como uma vogal, tá? Então essa é uma daquelas letras que também pode servir como vogais. Então se ele tiver um pontinho lá em cima, ele tem o som de O. Se ele tiver um pontinho aqui no lado, ó, nessa posição, ele vai ter o som de U. Quando tiver ali o Shevá, embaixo assim, principalmente no início de uma palavra, ele é uma conjunção, tá? Então vai ser o vav conjuntivo, que, por exemplo, eu até dei um exemplo aqui, ó, prata e ouro. Então, e ouro vai ficar junto com a palavra, tá? O ezinho ali, que vai ser um vav com um shevá, vai estar junto com a palavra ouro, como se fosse homem e mulher, a mesma coisa, vai estar ali homem, ou mulher e homem, né? Ou homem e mulher junto, e mulher junto, tá bom? Então ali no hebraico fica juntinho. Então você vai ver muitos desses vav conjuntivos no início de palavras. Por quê? Ele está sendo uma conjunção. E tal coisa, beleza? Então olha só, aqui nós já temos alguns exemplos feitos, né? Esse aqui é o D com Azinho, então dá. Aí o vav com um pontinho, aí vai ser normal, vi, né? E um D mudo, então vai ficar David. Ó, o D, por isso que tem a estrela de Davi, ó. O D, numa forma mais quadrática, né? Então girou ali, botou um em cima do outro, fica a estrela de Davi, por isso que tem esse nome. Ok? É com base no David, né? Tem dois Ds aqui, o nome do rei Davi, né? Muito bem, aqui o B, aqui não tem nenhuma vogal, aí aqui o VAV vai servir como uma vogalzinha, vogal U, conforme você pode ver ali em cima na tabelinha. Então, por isso que eu vou insistir, são só exercícios, tá? Isso aqui são só exercícios para você ir se acostumando com a posição deles, com o som que eles possam gerar, independente de onde ele esteja na palavra. Depois aqui nós temos um D também, eu deixei o D aqui sem nada, justamente para depois pegar o VAV aqui, que representa o VAV com um pontinho lá em cima, tá bom? Então fica aqui, bu-do. Nessa outra aqui, o Aleph não tem nenhum sonzinho, mas tem um patá aqui, né? Aliás, aqui não tem. Aqui eu botei um tracinho para representar que ele não vai ter nenhum som. Aqui ele não teria nenhum som. Mas nós temos um VAV aqui, com um pontinho aqui no meio. Então vai ser o U, né? Depois tem o Gimel. Também não botei nenhum sinalzinho aqui embaixo, justamente para a gente aproveitar esse próximo VAV aqui, que vai ter o som de O. Então, Ugo. O próximo aqui, ó, aqui eu botei o VAV conjuntivo na frente, ó. Como se fosse assim, se tivesse escrito Jonatas e Davi. Então, e Davi ia ficar assim, ó, e Davi, ia ficar ele fica junto com a palavra, tá? Aqui tá a palavra Davi, que nós já vimos ali em cima, é a mesma palavra, só botei o conjuntivo, né, o VAV conjuntivo aqui na frente, ó. Então, ficaria V David, tá ok? A pronúncia seria assim, V David. E qual seria o significado? Alguma coisa e Davi, tá ok? Alguma pessoa, por exemplo, né? E Davi, tá ok? Então ali a gente escreve, como eu mostrei aqui, ó, escreve junto assim com a segunda palavra ali, ó, prata e ouro, assim, é juntinho, né? Aqui vai aparecer no hebraico, ele vai aparecer assim junto. Próximo aqui, nós temos aqui o Gimel, nós temos aqui o Vav, então ficou aqui só o G, né? Aqui fica, como então, o Vav tem um pontinho no meio, vai ter som de U. Depois aqui nós temos o... Opa, aqui tá errado, ó. Por que tá errado? Aqui eu botei como V, mas não é V. O que é aqui? Esse é o B, tem um pontinho lá no meio, tem o da Gesha lá no meio, ó. Então vai ser o B aqui, tá bom? Já pode corrigir. Aqui depois o O, né? O Vav com um pontinho lá em cima. E esse aqui não vai ter o som no final, tá? Aqui o rei, rei, ele não tem um sonzinho no final. Então vai ficar gu, bo.
né? Porque ali não é V, é B. Então, gubo. São só exercícios, são só palavras misturadas assim, só para a gente ir aprendendo ali os sons, tá? Aqui nós temos um aleph com um pontinho, então vai ser I. Aqui nós temos um bet, né? Então agora aqui sim ele não tem pontinho, vai ser som de V. Aqui nós temos o vav com um pontinho ali no meio, então vai ser som de U. Aqui nós temos um gimel novamente. E aqui nós temos um vav com um pontinho lá em cima, então vai ter som de O. Aqui no finalzinho não vai ter som. Então vai ser ivugo, ok? Ivugo. Próximo aqui, ó, o D com A, dá, o G com O, pontinho do O lá, né? Aqui o vav com um pontinho no meio, então ele tem som, não vai ter som de V, né? Sempre lembrando isso aqui. A gente não pode confundir com o vá, vê, vi, vô, vu, que utilizando os maçoréticos normais, que também dá para fazer. Mas além desses, se ele tiver o pontinho aqui no meio, ele vai ser som de U. Se ele tiver o pontinho lá em cima, como isso aqui, vai ter som de O, tá bom? Isso aí você vai encontrar bastante assim na escrita bíblica. Então por isso que tem que memorizar. Depois aqui o Ré, né? Ré. Eu boto aqui com H, né? Mas é Ré. E depois aqui um vavzinho aqui mudo, né? Um V mudo. Então vai ser assim: Dagou Rev, Dagou Rev, Dagou Rev, Dagou Rev, tá bom? Próximo aqui, um VT, né? Sem um pontinho, sem o dagesh, né? Então som de V. E ali 3 pontinhos, som de E. Então V. Ó, tá lá. Como se fosse aqueles primeiros maçoréticos que a gente aprendeu. Do A, E, I, O, U, né? Então tá lá, o pontinho lá naquele cantinho é o som de O. Ok? Se tiver aqui em cima ou tiver aqui no ladinho, já vai ser som de O da mesma forma. Só que quando tem assim, aí fica... Não fica só O. Ó, aqui tá um outro detalhezinho que tá errado. Como é que tem que ficar aqui? Se ele tem ali, aí tem que ficar assim, ó. Tem que ficar som de Vô. Tá? É som de Vô daí. Não é som de O. Som de O, se o pontinho estivesse ali em cima. Quando o pontinho está aqui nesse lado, daí ele não vai ter som de O, ele vai ter som de Vô. Aqui embaixo, o Izinho, né? Então, som de Vi, o V e o I, né? Aqui sim, ó, só U e ali só O. Aí, agora, ok, ó. V, Vô, Vi, U. V, Vô, Vi, U. Essa palavra não existe. É só combinações que eu faço aqui para a gente exercitar, tá bom? Próximo aqui, ó, o D mais o O, do, o U, né? Já que está nessa posição, então é só o U, daí não tem o Vzinho do vav, né? Agora aqui, esse Izinho aqui, daí vai ter o V, então vai ficar Vi, e depois o Dá. Então vai ser dúvida, dúvida. Ok, então? Beleza, então. Vamos aguardar o próximo vídeo e continuar nosso Aleph Beit.